Depois da decisão de seguir Jesus, nenhuma outra escolha vai impactar tanto a sua vida quanto a pessoa que você vai casar. E o motivo é simples. Você não escolhe pai, não escolhe mãe, não escolhe tio, primos, irmão, mas a escolha da pessoa com quem você vai casar, vai constituir uma família e vai viver para o resto da sua vida. Essa escolha, sim, Deus colocou nas tuas mãos. A responsabilidade de escolher bem quem vai envelhecer com você, quem vai ser seu parceiro de vida, quem vai te ajudar a criar os teus filhos, essa responsabilidade, ela está nas tuas mãos. E o problema é que muitas pessoas fazem essa escolha da pessoa para casar com base na emoção, na carência, na atração unicamente. E aí elas só percebem que escolheram mal quando já estão dentro de um casamento, com filhos muitas vezes e sofrendo as consequências de uma escolha errada. E é por isso que nesse vídeo eu quero te mostrar 3 coisas que todo cristão deve observar antes de escolher uma pessoa para casar. E eu te garanto que se você entender esses 3 pontos e de fato colocar em prática, você vai evitar problemas muito grandes na tua vida. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito e vai te livrar de entrar numa grande enrascada na tua vida. Eu me chamo Jéssica Barbosa e aqui nesse canal eu compartilho conteúdos para solteiros cristãos que querem viver essa fase com mais propósito, querem fazer a escolha da pessoa para se relacionar da forma certa, que querem se preparar para construir uma história alinhada com a vontade de Deus para a sua vida. Muitas pessoas hoje em dia usam apenas o critério da emoção, da paixão ou da química para entrar dentro de um relacionamento e até mesmo para casar. Casam sem observar caráter, sem identificar se essa pessoa tem princípios compatíveis com os seus e muitas vezes ignoram até o que a própria palavra de Deus ensina. E depois de alguns anos, a consequência vem à tona. Muitas pessoas passam anos e anos orando para que o cônjuge se converta, para que ele mude o seu caráter. Caráter esse que muitas vezes já era demonstrado dentro do namoro, só que a pessoa não queria muitas vezes enxergar ou não percebeu por algum motivo. E enquanto isso, vivem um relacionamento marcado por conflitos, por frustrações e por desgaste. Mas o problema nunca para só no casal. Nunca vai afetar só o marido e a esposa, principalmente quando existem filhos e esses filhos, eles acompanham de perto e veem esse tipo de comportamento muitas vezes disfuncional, uma casa cheia de conflitos, uma casa cheia de problemas, de confusão e de tantos e tantos problemas que a gente vê hoje em dia acontecendo. Imagine uma casa onde o marido e a esposa não se respeitam, onde as brigas são constantes e as ofensas fazem parte da rotina dessa família, juntamente com os filhos. Ou até mesmo uma casa onde o marido, ele bebe, ele trata mal a esposa, ele humilha. Você imagina o que é que esses filhos, eles crescem vendo, o que é que eles crescem interpretando sobre o que é um relacionamento, sobre o que é um casamento. Ou um outro exemplo, uma casa onde a mãe ela é extremamente autoritária, o pai ele não se posiciona para nada, ele não é protetor, ele não cuida dos filhos. Imagina o que essas crianças e futuros adultos vão crescer vendo e interpretando sobre o que é o cuidado, sobre o que é ser pai, o que é ser mãe para a vida deles. E a própria psicologia mostra que as crianças aprendem por observação. Os pais são os primeiros modelos de relacionamento que essas crianças conhecem. E é dentro de casa que essas crianças elas começam a entender o que é o amor, o que é o respeito, o que é o carinho, o que é o cuidado, o que é cuidar, o que é resolver conflitos e exercer papéis dentro de uma família. Por exemplo, se um menino ele cresce vendo que o pai ele humilha a mãe dele, ele pode crescer com a ideia de que a autoridade é sinônimo de agressividade. Dentro de casa, ele deveria exercer esse mesmo papel. Ou outro exemplo, se ele cresce vendo um pai totalmente omisso, ele pode acreditar que é isso que deve ser, que o homem ele não deve se posicionar. Ou outro exemplo, se uma menina ela cresce vendo que a mãe é extremamente controladora e agressiva, ela pode normalizar esse comportamento e achar que isso é a forma natural de agir dentro de um casamento. Mas deixa eu abrir um parêntese aqui. Isso não está dizendo que essas crianças e futuros adultos eles estão condenados a viver uma vida exatamente como a dos pais deles, tá? Tem pessoas que elas rompem o ciclo, que elas fazem diferente e que elas mudam a própria história. Elas quebram ali aquele padrão
padrão errado que elas cresceram aprendendo a vida inteira. Principalmente quando isso é confrontado com a própria palavra de Deus. Então, toda a história ela é mudada ali daquela geração em diante. Mas também é verdade que tudo aquilo que nós vivemos na nossa infância influencia profundamente a nossa forma de amar, de confiar, de resolver conflitos e de construir os nossos próprios relacionamentos na vida adulta. E é por isso que eu digo e repito, a escolha da pessoa com quem você vai casar, ela não diz respeito unicamente a você. Ela também influencia diretamente no ambiente onde os seus filhos vão ser formados. E esse será o exemplo que eles carregarão para o resto da vida. Eu acredito que antes mesmo de você se questionar se existe ali uma química, se você está ali apaixonado perdidamente por aquela pessoa, que muitas pessoas têm essa idealização aí daquele amor romântico que a gente assistiu muitas vezes em novela, em filmes, né, de romance ali, a gente cresceu vendo isso. Então, a gente, às vezes, vai para esse lugar de acreditar que o amor vai ser essa coisa avassaladora, aquilo que vai tirar o fôlego. Então, assim, antes de você fazer esse questionamento aí, você deveria se questionar o seguinte: será que eu consigo passar o resto da minha vida com esta pessoa? Eu consigo construir uma vida ao lado dessa pessoa? Porque você precisa olhar para isso no longo prazo. E muitas pessoas entram num relacionamento por aquela emoção avassaladora de momento e esquecem de olhar lá na frente. Esquece de olhar que a beleza um dia ela vai acabar, esquece de olhar que possivelmente possam ter dificuldades financeiras, que vão chegar os filhos, que as coisas vão mudar. Então, isso muitas vezes não é colocado em pauta antes de se relacionar ou antes mesmo de entrar dentro de um casamento. Porque quando vocês estiverem velhinhos ali, um precisando do cuidado do outro, o que vai sobrar não é a beleza física que você se apaixonou lá no começo. O que vai ficar é o caráter, é o respeito, é a capacidade de perdoar um pelo outro, é a capacidade de servir um ao outro também e de permanecerem juntos, independente das circunstâncias. Eu lembro que uma vez eu assisti um documentário e era de um rapaz que ele tinha se casado, né? Fazia pouco tempo, 1 ano de casado, e aí ele descobriu que ele estava com um problema, né, um problema de saúde muito grave. Ele ficou acamado, ele perdeu os movimentos e eles tinham praticamente, né, estavam recém-casados, 1 ano de casados. E a esposa permaneceu do lado dele todo o tempo. E ali foi muito emblemático para mim, por quê? Porque mostrou o quanto aquela mulher, ela não estava com ele unicamente porque ele era bonito, porque ele tinha vigor, ou porque, enfim, mas porque ela o amava de verdade, né? E isso também, né, é esperado da outra parte. Você percebe que não é só sobre a aparência física, você tem que parar para pensar, se essa pessoa um dia, ela, não sei, vier uma invalidez para a vida dela, eu sou capaz de amá-la mesmo assim? Eu sou capaz de amar essa pessoa mesmo que ela não possa me dar o que eu espero? Esse questionamento que é preciso ser feito também. Isso é racionalidade. E aí um outro lado também é visto. Você vê hoje casais, né, muitas vezes de idosos, pessoas mais velhas, ou enfim, em diferentes idades ali dentro de casamentos, mais infelizes, mas que vivem numa casa como completamente estranhos, que não se suportam. E você vê também filhos que carregam marcas muito fortes, né, dentro disso, que muitas vezes vivem relacionamentos disfuncionais porque eles acompanharam ali uma vida completamente difícil dos pais e associaram isso ao normal para a vida deles. E aí existe uma coisa também que acontece muito no meio cristão, que é a espiritualização completamente da escolha da pessoa com quem você vai casar. Então você quer colocar essa responsabilidade na mão de Deus totalmente. E não é assim, por quê? Porque Deus nos deu inteligência, discernimento e sabedoria para escolher, juntamente com o livre-arbítrio. Então eu não posso colocar na conta de Deus essa responsabilidade que Ele colocou para mim. Só que o que é que eu posso fazer? Eu posso consultar a Deus e eu, sendo conhecedora da palavra de Deus, eu vou saber o que é errado, o que é certo. Então, a partir disso, eu tenho a responsabilidade de tomar essa escolha de forma consciente. O problema é que muitas pessoas, elas entram em relacionamentos com sinais evidentes que não eram para entrar. E elas acabam ali se frustrando dentro daqueles relacionamentos, vendo que a pessoa ali não tem princípios alinhados com os princípios de Deus para a vida dela, vendo que não tem propósito, vendo que não deveria ser aquela pessoa. E aí elas vão questionar Deus, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Mas, meu bem,
livre-arbítrio. A pergunta que você deveria fazer seria a seguinte: mas será que eu fiz essa escolha com sabedoria? Será que eu escolhi certo de acordo com o que a palavra fala? Ou será que eu agi unicamente por emoção e por uma paixão de momento? E a Bíblia fala que Deus dá princípios para que nós possamos fazer boas escolhas. Ele não manda a gente simplesmente desligar a nossa razão, muito pelo contrário, ele fala que a gente precisa discernir e ter sabedoria para escolher. E lá em Tiago 1:5, Deus promete dar sabedoria àquele que pede. Repare que o texto não fala que Deus vai escolher por nós. Ele dá sabedoria para que nós façamos boas escolhas segundo a sua vontade. Da mesma forma que o livro de Provérbios, ele está repleto de palavras que falam sobre discernimento, sobre prudência e sobre boas decisões. Então, se você já chegou até aqui, é porque essa escolha ela é importante para você. E dentro disso, eu tenho 3 pontos para trazer que eu acredito que são indispensáveis se você quer fazer essa escolha da forma certa, consciente e com sabedoria. Só que antes de falar esses 3 pontos, eu quero que você deixe aqui o seu like nesse vídeo se você ainda não curtiu, se inscreve no canal e ativa as notificações para que você fique informado de todos os conteúdos que eu vou estar postando aqui sobre solteirice, sobre como fazer essa escolha da forma certa e como passar por esse tempo de forma mais leve, tranquila e com propósito. E sem mais delongas, vamos para o primeiro ponto, que são os defeitos que você consegue suportar. Todas as pessoas têm defeitos. Eu tenho defeitos, você tem defeitos, ninguém é perfeito. Isso é fato. O problema é que muitas pessoas entram nos relacionamentos olhando unicamente para as qualidades e esquecem de observar também os defeitos. E esquecem que também vão conviver diariamente com esses mesmos defeitos que provavelmente ela já está ignorando de agora. Porque existem defeitos grandes e existem defeitos que dá para você suportar ali ao longo do tempo. Então você precisa fazer essa análise na pessoa que você está interessado, ou se você está num namoro, ou se você já está ali pensando em se relacionar, já tenha em mente muito claro quais são os defeitos que para você realmente assim, não, isso aqui eu não suporto, isso aqui não dá para mim. Uma pessoa que, por exemplo, ela manipula, ela não sabe pedir perdão, ela não perdoa ninguém também, ela não sabe lidar com dinheiro, é uma pessoa irresponsável, é uma pessoa que não gosta de trabalhar. Então, assim, cabe a você identificar quais são esses defeitos que você não suporta em outra pessoa para você se relacionar, lembrando que você vai passar muito provavelmente o resto da sua vida com essa pessoa, se você casar com ela. E olhando para esses defeitos, o questionamento que você precisa fazer é o seguinte: eu consigo conviver pro resto da minha vida com os defeitos dessa pessoa? Imagina você passar anos e anos da sua vida se irritando, brigando, questionando, se desgastando e muitas vezes adoecendo por defeitos que você não suporta, mas que você resolveu aceitar lá atrás. Imagina que para você, uma coisa muito importante na sua vida é viajar o mundo inteiro, é talvez até mesmo morar em outro país, você tem sonhos muito grandes de empreender, de ter negócios, e você casa com uma pessoa totalmente acomodada, uma pessoa que não se importa com isso, que tanto faz, que para ela tá tudo bom, que isso não é importante para ela. Como você lidaria com isso lá na frente? Como você lidaria com o fato de que você talvez não pudesse realizar nenhum desses teus sonhos? Ou até mesmo se você se casa com uma pessoa preguiçosa, que ela não gosta de trabalhar, que ela só quer viver sem fazer nada, que só quer viver assistindo ou jogando videogame, e para essa pessoa tá tudo certo. Como é que você lidaria com isso? E a própria palavra de Deus, ela fala, nos alerta sobre a preguiça. E lá em Provérbios, a preguiça ela é tratada como um caminho que leva as pessoas à pobreza e à falta. E você entende que esse não é só um defeito que te irrita, esse é um defeito que vai definir o rumo onde a sua família vai ser construída. E deixa eu falar uma coisa aqui para as mulheres. Às vezes você conhece um homem que ele é educado, que ele é tranquilo, que ele é trabalhador, mas que ele é um homem omisso. Ele foge das responsabilidades, ele não é um homem protetor, ele não está ali cuidando de você. E isso você pode ter certeza que pesa, isso vai pesar para você. Porque toda mulher, ela precisa sentir que ela pode confiar no marido dela nos momentos mais difíceis. E a própria psicologia fala que os relacionamentos saudáveis são construídos quando existe uma sensação
de segurança. Quando você sabe que a pessoa que está ali do teu lado, ela vai cuidar de você caso você precise, ela não vai fugir das responsabilidades, que ela vai enfrentar os problemas com você. Porque se uma pessoa ela se diz cristão de verdade, ela se diz um discípulo ali, né, que segue Jesus de fato, ela é uma pessoa que ela vai tentar o máximo possível fazer as coisas da forma certa. Então, se é uma pessoa que engana, se é uma pessoa que mente, se é uma pessoa que não perdoa, que não aceita perdão, nem perdoa ninguém, se é uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, ela já está mostrando ali um pouco do caráter dela. Então, o que você deve questionar também seria, será que realmente essa pessoa é convertida? Porque ela está falando uma coisa e ela está demonstrando outra, né? E aí, dentro de relacionamento, você tem que observar justamente isso. Não é o que a pessoa fala, é o que ela faz, porque muitas vezes o comportamento ele não está condizente com a fala dela. E aí, quando esse tipo de comportamento aparecer, você vai se questionar, esse tipo de comportamento é uma coisa esporádica ou é uma coisa que acontece com frequência? Isso é uma coisa que faz parte do caráter dessa pessoa? Segundo ponto, observe as virtudes que sustentam um casamento. Depois de observar os defeitos, você vai observar agora o que é que essa pessoa está construindo dentro dela. Porque um casamento sólido, ele não é sustentado por dinheiro, por beleza e muito menos por química. Ele é sustentado pelo caráter. E caráter não é aquilo que a pessoa fala, é o que ela demonstra dia após dia. Quando você lê Provérbios, você percebe o quanto Deus valoriza pessoas responsáveis, pessoas humildes, pessoas fiéis, pessoas honestas e que sabem controlar suas emoções. Pessoas que trabalham com diligência e que são ensináveis. São essas virtudes que sustentam um casamento quando a emoção, quando aquela paixão momentânea acaba. Então, acima de observar o que essa pessoa fala para você, observe quais são essas qualidades, quais são essas virtudes que essa pessoa tem, que são importantes para você. E isso também é importante que você tenha em mente antes mesmo de entrar dentro de um relacionamento. Então, o questionamento que você precisa fazer é o seguinte: essa pessoa que eu estou me relacionando, ou vou me relacionar, ou até mesmo vou casar, ela tem as virtudes necessárias para construir um casamento, né, uma família saudável. E essas virtudes, elas são muito importantes e elas têm um peso muito grande dentro de um relacionamento. Porque você imagina, uma pessoa que é temente a Deus, ela vai estar num relacionamento com você, mas ela está ciente que a primeira aliança que ela fez foi com Deus. Então, se ela pensa em te tratar mal, ela vai entender que ela está desagradando a Deus quando ela faz aquilo. Uma pessoa que sabe controlar as próprias emoções, é muito importante também que essa pessoa tem essa virtude dentro do casamento. Por quê? Você imagina, um casamento, ele é cheio de instabilidade, né? Existem filhos, existem situações que vão acontecendo, situações financeiras, situações, né, muitas vezes de doença, seja do que for. Então, uma pessoa que ela domina as próprias emoções, que ela sabe ter esse autocontrole, é importantíssimo para que exista ali um bem-estar, que exista ali uma harmonia dentro de casa. E entenda uma coisa, você não vai encontrar ninguém perfeito. E eu gosto de bater muito nessa tecla porque existe uma idealização muito errada das pessoas de achar que vão encontrar a pessoa perfeita, mas não vai, tá? Então, o que você precisa perceber? Se essa pessoa tem essas virtudes, se essa pessoa tem essas qualidades ali que você procura, que para você é indispensável. Terceiro e último ponto. Observe os sinais. Existe uma frase muito comum que fala o seguinte: a paixão cega. E ela faz sentido. A neurociência mostra que quando nós estamos apaixonados, o cérebro libera grandes quantidades de dopamina, de ocitocina e de outros neurotransmissores relacionados ao prazer, à recompensa e ao vínculo afetivo. E ao mesmo tempo, as partes do cérebro que ficam responsáveis pelo julgamento crítico e pela avaliação de riscos, essas partes elas ficam menos ativas. E é por isso que durante a paixão nós temos a tendência de justificar ali alguns comportamentos, minimizar os defeitos e criar expectativas de quem aquela pessoa pode se tornar, ao invés de enxergar quem aquela pessoa realmente é. E é justamente por isso que você precisa observar os sinais, porque depois que a paixão acaba, os comportamentos eles vão continuar ali, só que aí tem um porém. Você já vai estar casado. E eu preciso que você entenda uma coisa: as pessoas sempre vão dar
pistas de quem elas são. Então sempre vai ter ali algum sinal, sempre vai ter ali algum comportamento, sempre vai ter algo, ou seja, da própria pessoa, ou seja, de alguém trazendo essa informação para você. Só que se você estiver apaixonada, se você estiver ali querendo com todas as suas forças que aquele relacionamento dê certo, idealizando, romantizando demais, você não vai conseguir enxergar. Você pode até ver, mas você não vai conseguir detectar aquilo como uma ameaça, como um perigo, como algo ruim para sua vida. E lá na frente é que você vai perceber, e ali as consequências, né, já podem ser bem mais complicadas para você resolver. Eu tive um relacionamento há muitos anos atrás e eu lembro que esse meu ex falou uma coisa para mim que hoje eu consigo entender. Na época ele falou o seguinte: eu não termino um relacionamento, eu faço a mulher terminar. E eu tava apaixonada. Talvez pra você que tá vendo isso, ouvindo isso agora, você deve pensar, nossa, como é que você deixou passar batido uma coisa como essa? Mas quando você tá apaixonada, você não consegue perceber os sinais com clareza. E é isso que eu tô falando aqui nesse vídeo. Então, naquele momento, eu não percebi. Eu não identifiquei que aquilo ali era uma ameaça, assim, uma ameaça de um problema, né? Que aquilo era algo ruim que poderia acontecer lá na frente. E aí, quando o relacionamento foi chegando perto do fim, eu entendi o que ele quis dizer. Eu entendi, assim, o quanto foi difícil pra mim, emocionalmente, psicologicamente. Eu fui, assim, tratada mal para que eu não aguentasse e que eu terminasse aquele relacionamento, tanto que eu terminei. Então, assim, aí eu pude entender o que ele quis dizer com aquilo, mas os sinais estavam lá. Eu não posso dizer que eu não vi, eu não posso dizer que eu não ouvi, porque eu vi e eu vi claramente, só que eu não consegui dar o devido valor necessário que ele precisava para aquele momento. E ainda bem que isso hoje, para mim, é um testemunho. Isso para mim é algo, assim, que eu vivi, que eu passei, que eu superei e que, graças a Deus, estou aqui para contar a história. Mas você imagina quantos relacionamentos existem hoje ruins, mulheres, assim, muitas vezes aprisionadas dentro desses relacionamentos. Então, quanto é difícil para essas pessoas conseguirem enxergar se você tá dentro da situação. Mas quando você sai, você consegue perceber o quanto aquilo era doentio, o quanto aquilo era doloroso, o quanto era difícil para você estar ali dentro. Só que muitas vezes dentro você não consegue perceber. Mas afinal, quais são esses sinais que você precisa identificar? Primeiro sinal, observe quando essa pessoa é contrariada, qual é o comportamento dessa pessoa, quando ela recebe um não, como é que ela reage. Isso é algo, assim, muito importante que você precisa perceber, porque quando as coisas estão bem, todo mundo é bonzinho, todo mundo é legal, mas quando as coisas mudam o cenário, quando essa pessoa tem os desejos, as necessidades dela negada, como é que ela vai reagir? Qual é o comportamento? Outro ponto, como essa pessoa trata as pessoas que não podem dar nada em troca para ela? Como é que essa pessoa fala dos próprios pais e como é que ela trata os próprios pais? Como é que essa pessoa trata um garçom ou alguém que está ali em posição de servi-lo? Lá em Mateus 12:34, a palavra diz o seguinte: a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, o que está dentro de nós inevitavelmente vai aparecer nos nossos comportamentos. As pessoas vão mostrar quem elas são muito mais nas pequenas atitudes do dia a dia do que em grandes discursos. Então, se essa pessoa já está dando sinais que não é alguém confiável, que não é alguém que trata bem as pessoas, que não é alguém muitas vezes que professa até a mesma fé que vocês, não é alguém que está ali alinhado com os princípios de Deus, que não respeita a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, liga o teu alerta e, de preferência, né, sai fora se você tá percebendo que essa pessoa tem esse tipo de comportamento, porque o que a gente mais tem hoje são testemunhos na verdade, né, de pessoas que estão em relacionamentos frustrados, que já passaram por eles. Então aí volta para o primeiro e para o segundo tópico que eu falei lá atrás. Se você sabe muito claramente quais são os defeitos que você não suporta, se você sabe quais são as virtudes que você espera da pessoa que você quer se relacionar, agora você vai observar através dos sinais se essa pessoa está condizente com o que você espera. Então, não romantiza, não espiritualiza demais e olha com racionalidade, porque a hora de você enxergar com os olhos da razão, com os olhos através do que a palavra de Deus fala, é agora. Depois que você estiver dentro de um casamento com filhos, vai ser muito mais complicado e você vai ter que aprender a lidar melhor, né, com essa escolha que você fez. Então, o questionamento que você deve fazer não é se é uma pessoa boa ou não. A questão é, vocês estão indo para a mesma direção? O alvo do relacionamento de vocês é Cristo? E a última mensagem que eu quero deixar para você aqui é a seguinte: se você erra na escolha da tua profissão, você recalcula a rota, você faz outra profissão, você muda de área, você vai para outros horizontes. Mas se você erra na escolha do teu casamento e aí já tem filhos em jogo, você tem
toda uma geração ali pela frente que provavelmente vão pagar as consequências por essa escolha errada. Então, escolha consciente, escolha com sabedoria, escolha à luz da palavra de Deus. Não escolha por achismo seu, não escolha por emoção, não escolha por paixão, muito menos por química. Escolha pelo que a palavra fala, né, que você deve fazer, né, com sabedoria, com discernimento, e isso Deus deu pra gente, né, esse livre-arbítrio para fazer essa escolha de forma consciente. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aqui seu like, coloca nos comentários e compartilha ele com aquela pessoa que eu sei e que você sabe que também precisa saber disso.